Fala nação, estou aqui trazendo mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos atualizar vocês com as últimas notícias do Mengão. Estou trazendo o corte do jogo aberto e já projetando o confronto de amanhã contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Tem também corte da SBN sobre as últimas atualizações do Flamengo. Então já se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer. Se quiser, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários e bora pro vídeo. Com dor nas costas, fica mais um tempinho se cuidando. Paquetá, não pode jogar no sacrifício, tem que esperar mais para 100%, tá completo, inteiro. Calma, pra que jogar no Brasileirão já no meio de semana, né, Cecinho? Dá um tempinho maior. Exatamente, mas tem o outro lado da moeda, né? Que pode se consagrar, né? Se fizer um grande jogo. Então, assim, tudo... Não, mas ele vai fazer vários grandes jogos ao longo do ano. Não precisa ser agora. Contra o Inter. Não, mas a vontade de entrar em campo fala mais alto, né? Esquece dor, tudo. Do lado da torcida, imagina, o Maracanã lotado. O cara... Mas do outro lado também tem um adversário que vai endurecer, que é o Inter. Então, assim, não vai encontrar facilidade, não. Vai o quê? Não vai encontrar facilidade. Eu acho que o Inter é o mesmo do ano passado. Não, você falou que o adversário vai endurecer, vai... O Inter vai tornar o jogo difícil. O Inter tem uma... Pô, o Fabinho Soldado com as contratações, chegando o Félix Torres. Chegou o Alejandro. Alejandro. O Pessolano montando Cantava um time. muito, hein? Quem é o... Alejandro Sanz. Alejandro Sanz? Ronaldão, de Oi. fato... Não dá para dizer que o Flamengo está numa crise, ainda mais por todo o elenco, por todo o investimento, começo de temporada. Mas a torcida fica cabreira quando você perde para o Fluminense, para o São Paulo e para o Corinthians em sequência, e inclusive perdendo um título. Então é lógico que o Flamengo sabe que precisa da reabilitação e que vai ter que buscar um resultado positivo logo. A torcida não tem paciência quando vê um grupo como esse não vencendo, né? Mas a verdade é que o começo de temporada é difícil para todo mundo. Tanto é que foi a molecada, agora ele começa a mesclar o time, que é um time que vai ter que jogar muitas decisões esse ano. A verdade é que não tem como você tirar o Flamengo de decisões. Então, eu acho que da forma que o Felipe está pensando, é a forma de que vai chegar no final dessas competições, chegar forte, para poder brigar. Então, para você poder brigar e para você poder ter uma sequência forte, você tem que fazer o quê? Fazer um trabalho intenso, e não com muita carga, porque esse pessoal não precisa de carga, precisa só da bola. Tem jogador que precisa de carga para carregar, né? Porque eu vou te falar, hein? Tem uns aí que dá até coice. Mas no caso do Flamengo, tem que ter calma. E amanhã volta tudo ao normal, Flamengo. Vitórias, vitórias e vitórias. O Flamengo volta ao normal amanhã, pô. Não adianta. Faz isso não. Edu Dracena, quem estava empolgado nessa coletiva de apresentação do Paquetá foi o José Boto, que inclusive falou até em trazer Vini Júnior. Vamos dar uma olhadinha? Posso acompanhar antes de você comentar? Vamos lá. Vou dizer uma coisa, por este valor haviam 10 ou 15 clubes na Europa que o queriam, ou com capacidade de o querer. E ele foi muito importante nesse quesito. O staff dele está aqui sentado também. Depois a seguir vamos falar do Vini Júnior, não é? Se animando não, hein, boa. Mas ele até acaba o contrato e tudo, não é preciso pagar nada. Não é preciso pagar nada ao Real Madrid. Claro. Sendo justa com o José Boto, foi em tom de brincadeira, mas é o mesmo empresário do Paquetá, já podem trocar uma ideia. Edu Dracena, claro, o Vini tá no auge na Europa, há pouco tempo o melhor jogador do mundo, tem o mercado árabe que certamente vai tentar levar o jogador, mas isso mostra o quanto o Flamengo tem sido agressivo no mercado. Agressivo, e quando o jogador também tem história, né? Como o Paquetá está falando, voltando para casa. E muitas das vezes, Renata, o atleta, a opinião dele fala mais alto. E a opinião dele falou mais alto de voltar para casa. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos ele falou, eu quero voltar também. Né? Com passe livre, em vez de pagar 40, 50 milhões para o Real Madrid, vai pagar para o Vini e aí vem vir jogar aqui no Flamengo. Agora, é claro, o cara, para sonhar, o cara tem que ter história, o cara tem que ter planejamento. E o Flamengo tem esse planejamento. O Flamengo conseguiu, de repente, deslumbrar coisas maiores, trazendo um Paquetá, pagando 40 e poucos milhões de euros. Então, acho que o Flamengo está no caminho certo. Espero que os outros clubes também possam seguir nessa mesma caminhada para contratar grandes jogadores. Tá no caminho certo e tem bala para contratar atletas desse calibre, como é o Paquetá, que é cria do Flamengo. Eu, por exemplo, muito mais modesta, muito mais pé no chão
Estou satisfeita, gostei da contratação de Alejandro. Eu acho que sim, pelo menos um discurso, viu, Bruno? Porque, na verdade, não é só a derrota para o Corinthians no último domingo em Brasília, na Supercopa, são as 3 derrotas consecutivas, né? Fluminense pelo Campeonato Carioca, São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e essa diante do Corinthians na Supercopa disputada em Brasília. Isso não tinha acontecido ainda na gestão Felipe Luiz e é por isso que o Flamengo, clube movido a vitórias, vive esse momento de maior pressão. A apresentação oficial de Lucas Paquetá foi ontem, mas ele já estreou contra o Corinthians e perdeu aquela oportunidade no finalzinho do jogo, poderia empatar a partida e levar a decisão do título da Supercopa para os pênaltis. Nessa mesma coletiva de apresentação, ele acabou confessando que não conseguiu dormir de domingo para segunda em função da oportunidade que foi desperdiçada e que virou objeto para meme na internet dos torcedores que torcem contra o Flamengo, né? Tanto dinheiro, 42 milhões, para perder esse tipo de gol, foi esse o contexto da zoação nas redes sociais depois que o Flamengo perdeu a Supercopa para o Corinthians no último domingo. Vamos trazer um trechinho da entrevista de apresentação do Lucas Paquetá, muito calcada, muito alicerçada pela relação de afetividade que ele tem com o Flamengo por ser cria do clube, enfim, e o tempo todo ele sendo incisivo ao contar o que fez para poder acertar com o Flamengo. Se a gente contabilizar o mês de salário que ele abriu mão e outros ganhos indiretos, dá aproximadamente 10 milhões de reais, um valor redondo. É dessa grana que o Paquetá abriu mão para poder facilitar a negociação entre o West Ham e o Flamengo e ele poder voltar a vestir a camisa rubro-negra. Vamos acompanhar o trecho em que ele fala exatamente sobre isso na sua entrevista de apresentação. Eu posso dizer que eu fiz o possível e o impossível. Obviamente, nada seria possível sem o Flamengo, sem, né, o que o Flamengo apresenta hoje de estrutura, mas eu fiz o que eu podia, o que eu não podia. Primeiro por mim, né, pela minha felicidade, pela felicidade da minha família, de uma decisão de voltar em casa, de me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Todos sabem que já foi dito algumas vezes que eu tive sim possibilidade de permanecer no futebol europeu, com proposta talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu porque, né, eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora, e eu optei por essa porque eu sei que aqui eu serei feliz. Como eu disse, o início não foi da maneira que eu gostaria, mas eu tenho certeza que essa história vai ser vencedora. Essa é a expectativa do Paquetá e também de toda a nação rubro-negra, que ele justifique esse investimento e seja um jogador a fazer a diferença na temporada do Flamengo em 2026. O Flamengo volta a campo amanhã, agora pelo Campeonato Brasileiro, aqui no Maracanã às 7 da noite, enfrenta o Internacional. O time treina hoje à tarde lá no CT Ninho do Urubu, e para esse jogo o Felipe Luiz não conta com o Jorginho, que está suspenso, foi expulso contra o São Paulo depois do final do jogo, né? E com o Saul entregue ao departamento médico. Os outros jogadores, em princípio, estão à disposição. Agora, a gente sabe que o Felipe Luiz gosta de fazer rotações na equipe titular, então não será surpresa, por exemplo, se o Arrascaeta e o Pedro não começarem o jogo de amanhã. O Paquetá será relacionado e, mais uma vez, deve entrar alguns minutos. É pouco provável que comece a partida contra o Colorado Gaúcho. Bruno. Aí, Lucas Paquetá, agora camisa 20 do Flamengo, a gente já naturalizou isso no futebol brasileiro, né? Primeiro joga, depois é apresentado. Paquetá não, né? Dispensa apresentações, principalmente esse é o novo normal, né? Falando do Flamengo, mas é isso, já entrou em campo na Supercopa domingo, inclusive perde uma chance incrível de empatar o jogo no segundo tempo. É um lance assim de um gol perdido que gera muito impacto na partida, mas enfim, apresentado agora como o maior reforço da história do futebol brasileiro, 42 milhões de euros. Beli, eu abro com a seguinte pergunta: ele está na lista de 16/17 nomes de Carlo Ancelotti, que vocês falaram? Sim. Cravei. Está na lista. Não sei que algo... Foi titular na última Copa do Mundo, com o Tite ainda. O Paquetá, né, em 2022, foi titular. E, claro, o ciclo dele foi conturbado por conta das investigações, né? Algo que ele foi investigado no futebol inglês, pelo envolvimento com apostas. Ele foi absolvido e retornou à seleção brasileira. Mas acho que o lugar dele está lá, realmente, né? Acho que está, assim. Só uma lesão tiraria o Paquetá da Copa do Mundo, pelo menos ao meu ver. Por mais que ele talvez não seja titular no time, é um jogador que naturalmente está dentro dos atletas com os quais o Ancelotti conta. Um jogador de muito versátil,
né? A gente já falou isso aqui, passamos as últimas semanas falando sobre as características do Paquetá. Central do mercado é assim, a gente fala da mesma contratação de segunda a sexta. Vários dias. E aí quando a contratação joga e é apresentada, fala de novo. Fala de novo, exatamente. Exato. Mas é um jogador muito versátil, né? Acho que a seleção tem muito a ganhar com a convocação dele, né, para essa Copa do Mundo. Talvez, repito, não como titular, mas dependendo da partida, dependendo do que o jogo pede, eu acho que o Ancelotti pode eventualmente fazer aí algum tipo de adaptação. E, além disso, Bené, essa vinda dele para o Flamengo é um sinal, né, pelo menos ao meu ver, é um aceno de que ele realmente quer muito estar nessa Copa do Mundo. Né? Porque, assim, mal ou bem, ele estava na Premier League, que é uma das principais, que é a principal liga do mundo, mas numa equipe que estava brigando contra o rebaixamento, né? O West Ham estava ali, né, na bacia das almas. Ainda está numa situação complicada, né? Venceu 2 jogos seguidos ali, mas ainda está dentro da zona do rebaixamento. Mas, assim, é claro que ele pode muito bem ser o protagonista numa equipe que está brigando contra o rebaixamento. Mas a gente já viu várias movimentações de jogadores voltando ao futebol brasileiro, pensando justamente em seleção brasileira. E no jogo da Supercopa, ele faz 2 passes açucarados, né, na profundidade. Acaba que o Arrascaeta não consegue chegar em nenhum desses 2, mas já é um cartão de visitas. Teve aquela finalização também, por cima do gol. O torcedor talvez fique um pouco chateado de lembrar disso, mas ele ainda tem um ano inteiro pela frente e um foco muito grande em disputar essa Copa do Mundo. Para mim, vindo ou não para o Flamengo, ele já estaria nessa lista. Agora, jogando no Flamengo, no futebol brasileiro, acho que o passaporte dele já está na mão de quem tem que estar, né? Ele já até entregou o passaporte, falou, tá bom, tá aí, meu passaporte está aí, é só vocês organizarem. É isso, né, Vini? Acho que se essa mudança tiver um impacto, a mudança vai ser positiva, né? O impacto vai ser positivo em relação ao Lucas Paquetá nessa Copa do Mundo. Acho também que estava nessa lista que vocês falaram, dos nomes já definidos, já cravados pelo Ancelotti. Claro, é uma estreia até atípica, né? Ele se apressa para jogar pelo Flamengo, ele quer estar em campo já valendo o título, quer conquistar um troféu, ele que saiu do Flamengo ganhando o Carioca, né? O Paquetá sai logo antes do início dessa era vitoriosa do Flamengo, então também existe o desejo dele de estar na foto, né? Tá naquela foto do troféu, aquela foto do time campeão, mas enfim, perde uma chance incrível, mas talento e qualidade a gente sabe que tem e sobra. Eu acho que ele também está nesse grupo aí e acho que ele disputaria a Copa do Mundo mesmo sem fazer esse movimento de voltar para o Brasil. Ele vinha jogando, né? Apesar da dificuldade do clube, ele vinha jogando e ele era uma das referências, um dos pilares, apesar de que nas últimas semanas ele até ficou fora de alguns jogos, né? Por questão de lesão e tudo mais, mas eu acho que ele estaria no grupo. E voltando para o Brasil para jogar com frequência, para ser um titular indiscutível. A gente só não sabe onde, se vai ser pelo lado do campo, qual lado, né? Às vezes jogando como um 8, às vezes jogando como um 10 para o Arrascaeta descansar. A gente não sabe onde ele vai jogar, mas a gente sabe que ele vai jogar. Ele chega para ser titular. Agora a gente vai entender melhor o que pensa o Felipe Luiz para utilizar o Paquetá. Então acho que tendo sequência, tendo confiança, voltando a morar no país dele, na cidade que ele ama e jogando no clube do coração, com a confiança lá no alto, eu acho que é certeza absoluta. Paquetá, faça a sua festa. Beli Soares já cravou, você estará na Copa do Mundo. Não vai nem precisar reunir a família em frente à televisão no dia da convocação, né? Vai reunir. Vai reunir porque é maneirinho, é legal. Lógico, tem que ter aquele né? vídeo, aquele bastidor, né, Beli? Tem que ter aquele vídeo, aquele bastidor pra postar. Fingir que tá surpreso. Tem que criar um conteúdinho, né? Vai subir um conteúdinho, entendeu? É isso. Mas que ele vai estar lá, Claro, ele vai estar lá. De tem forma que reunir. merecida. Tô brincando, tem que reunir. De forma merecida, né? Exatamente. Até falando da utilização dele nesse jogo, nessa reestreia pelo Flamengo, até a forma que ele entra é atípica, né, Beli? Porque a gente fica na dúvida, o Felipe imagina o Paquetá entrando em que lugar desse time do Flamengo? Tirando quem, né, desse time, desses 11 ideais que a gente imagina do Flamengo? A gente já falou, pode ser meio armador, pode ser segundo volante, pode jogar como um meio aberto pelos lados, até falso 9 ele já fez essa função. E ele entra no time do Flamengo no momento em que o Flamengo está com um jogador a menos. Depois da expulsão do Carrascal, ele entra no lugar do Pedro, então não deu nem para a gente ter esse aperitivo, eu acho. O jogo foi tão atípico, o momento em que ele entra no jogo contra o Corinthians é tão atípico que acho que a gente não pode cravar nada, né, dessa ideia do Felipe Luiz. Acho que seria difícil cravar mesmo se fosse uma ocasião normal, entrando no decorrer do jogo com 11 jogadores. Nesse momento de um jogador a menos é mais difícil ainda a gente ter um norte em relação a isso. Muito cedo
e uma situação de jogo realmente completamente desfavorável para o Flamengo. É claro que o jogador que chega com o peso e com o investimento que o Paquetá chegou, ele chega justamente para esse tipo de situação, né? A desenrolar um jogo difícil, tentar auxiliar ali, né, num jogo mais travado. O Flamengo conta muito com o atleta, a performance e também com essa questão dele ser um cara que pode ser muito cerebral, né? Um cara que consegue orquestrar bem jogadas, um cara que gosta de ver o jogo de frente, consegue arrastar essa bola. Só que assim, é muito cedo. Ele apressou esse retorno dele. Claro, com muita vontade de jogar, por ser um jogador fora da curva também, né? E pelo peso que ele tem nessa chegada. Mas acho que ainda não dá para fazer nenhuma análise, Bené. Acho que a gente vai ter muitas oportunidades para isso. A Supercopa, ao meu ver, ela não é a melhor amostra que a gente tem para entender como o Paquetá vai ser utilizado. Mas mantenho a minha posição. Do meio para frente, eu acho que o Paquetá pode atuar em todas as posições.